Iremos ministrar hoje a aula de Química, Laboratório de Química Experimental, aula 05, bico de Bunsen, teste de chama. Então esta aula ela será destinada a avaliar o uso do bico de Bunsen com relação à chama e também as partes que compõem o bico de Bunsen e a identificação de substâncias químicas, no caso de cátions, por meio de espectroscopia, da chama, por observação das cores. Então vamos iniciar aqui a apresentação. Com relação ao bico de Bunsen, ela é dividida em três partes: base, anel. Conforme vocês podem observar, esse anel ele tem um orifício ou janela, onde se faz o controle da entrada de oxigênio para a combustão do gás. Na base temos a entrada do gás e temos o tubo a qual esse gás vai percorrer para a combustão da mesma. Sempre acender com a janela fechada. Observem a cor da chama. Regulando a entrada de gás, temos uma modificação em relação às cores da chama. O importante é observar e identificar as zonas correspondentes à chama. Temos a zona 1 e a zona 2. Então, na zona 1 e zona 2 temos diferentes temperaturas e essa faz parte da atividade de identificação. Então, com relação à teoria da chama, faremos os ensaios utilizando soluções de cloreto de bário 1 molar, cloreto de cálcio 1 molar, cloreto de estrôncio 1 molar, cloreto de sódio 1 molar, cloreto de potássio 1 molar e sulfato de cobre 1 molar, utilizando uma alça de platina. E a limpeza da ponta dessa alça de platina será realizada com ácido clorídrico PA ou concentrado. Lembrando que o teste de chama é um importante método de identificação, principalmente de cátions metálicos, utilizado na análise química, baseado no espectro de emissão de cada elemento. Nessa etapa, procede-se à limpeza da alça de platina, utilizando a solução de HCl, de forma a evitar a presença de algum contaminante, pode ser de alguma solução de sal que foi utilizado em algum procedimento anterior, e com isso permite que ocorra interferência nos resultados em relação à contaminação das amostras. Um detalhe importante que em relação ao teste, a amostra deve estar em contato com a zona redutora da chama, sendo a coloração obtida na zona oxidante. Pode-se usar outros sais que apresentam esses mesmos cátions, desde que não sejam tóxicos ou possam causar algum tipo de dano à integridade física do operador. Nessa etapa será utilizada uma solução de cloreto de bário, mergulhando-se a alça de platina, será inserida na zona redutora da chama do bico de Bunsen e com isso pode ser observado uma chama na cor verde amarelada. Repetindo o procedimento, então a faixa de comprimento de onda dentro da radiação eletromagnética característica de várias regiões do espectro será de 550 nanômetros. Na segunda etapa, uma solução de cloreto de cálcio será utilizada para o teste de chama. Da mesma forma, será realizada a limpeza da alça de platina. Importante observar que a alça de platina deve atingir uma cor rubra
justamente para que se garanta que não ocorra interferência em relação ao teste da etapa anterior. Com isso, o cloreto de cálcio agora será utilizado para o teste. Um detalhe importante é que a temperatura de chama do bico de Bunsen é suficiente para excitar uma quantidade de elétrons de certos elementos. Então, introduzindo a alça, observa-se uma cor vermelho tijolo na faixa de um comprimento de onda de 750 nanômetros, típico, então, dentro do espectro eletromagnético, no espectro visível. Ainda falando sobre a questão da temperatura da chama do bico de Bunsen, a emissão de luz ao retornar em um estado fundamental de cor e intensidade que podem ser detectados com considerável certeza e sensibilidade por meio de uma observação visual da chama. O teste agora será realizado com uma solução de cloreto de estrôncio. Entretanto, é necessário fazer a limpeza da alça de platina para garantir que não ocorra a presença de nenhum contaminante em relação à etapa anterior. Então, introduzindo a alça de platina na solução do sal de estrôncio. E introduzindo na zona redutora do bico de Bunsen, obtém-se então uma chama com cor vermelho carmim, que apresenta também comprimento de onda de radiação característico na faixa de 750 nanômetros. Lembrando que na zona redutora tem-se em média uma faixa de comprimento de temperatura de 700 a 800 graus. Nesse caso, a coloração será obtida na zona oxidante, que apresenta uma faixa de temperatura em torno de 1300 a 1400 graus. Da mesma forma, procede-se para a etapa seguinte, a limpeza da alça de platina, de forma a garantir que não tenha nenhum sal interferente no teste. Nessa etapa será utilizado o cloreto de sódio. O ideal é sempre utilizar o cloreto de sódio no final dos testes de chama, pois é um sal que pode provocar adulteração da cor em função da facilidade de incrustar na superfície da alça de platina. A cor característica, conforme observado na chama, é um amarelo alaranjado intenso na faixa de 560 a 620 nanômetros. No caso do cloreto de sódio, é importante observar que a cor é decorrente de transições eletrônicas em espécies de vida curta, que se formam momentaneamente na chama, que é rica em elétrons, e com isso forma-se uma linha doblete de sódio, que se encontra numa faixa de 589 nanômetros e 589,6 nanômetros, decorrente da transição eletrônica S1, nível 3 subnível S, 3P1, nível 3 subnível P, num átomo de sódio formado na chama. Então o teste será realizado agora com sal de potássio. A cor esperada é um violeta claro, foi observado ali de forma bem rápida em relação ao teste de chama. Essa cor é formada numa faixa de comprimento de onda de 455 nanômetros. Procede-se novamente à limpeza do bico de Bunsen, no bico de Bunsen, em relação à alça de platina, para finalmente realizar o último teste, que é com a solução de sulfato de cobre.
Lembrando que no espectro eletromagnético a luz é uma espécie de energia radiante que compõe o espectro eletromagnético, e a luz branca que enxergamos, que consiste numa mistura de várias cores que vai desde o violeta, maior energia, até o vermelho, menor energia, é apenas uma pequena parte do espectro eletromagnético. Esse espectro varia em valores até 800 nanômetros. Então, em relação ao sal de cobre, podemos observar uma chama na cor verde azulada. Essa cor verde azulada se encontra então numa faixa de 550 até 500 nanômetros. E finalizando o experimento, importante fechar a janela do bico de Bunsen, fechar a válvula do gás e concluir, portanto, o experimento.